uma ótima tarde, noite para todos nós. Mais uma vez, fazendo uma reflexão humilde, mas sincera, com a obra de Emmanuel. Não são muitos espíritas que conhecem, que fizeram a leitura do livro, ou se o fizeram, já fizeram a alguma distância de tempo. E o nosso objetivo é exatamente esse: rememorarmos a mensagem que ele nos trouxe na obra, lembrando sempre que o que nós estamos fazendo, a rigor, nada mais é do que repassarmos as informações que ele nos traz. O que nós estamos propondo é exatamente, praticamente, a leitura, literalmente falando. Eu estou com o texto na minha frente, estou lendo Emmanuel, fazendo breves comentários, mas estou lendo Emmanuel, para que nós possamos compreender exatamente o que ele propõe na obra. Muitos espíritas são oriundos, de outras religiões, são de berços de outros princípios religiosos. E, efetivamente, quando Emmanuel propõe, nesta obra, mostrar para nós de que nós tivemos uma péssima educação religiosa, ele foi sacerdote da igreja também. Ele esteve lá fazendo um trabalho como jesuíta. Ele está apenas levantando informações para que nós, espíritas, possamos também desescravizar-nos completamente das religiões dogmáticas sectárias, daquelas que não nos dão oportunidade, Eduardo, não nos dão oportunidade de pensar, de analisar. Então tem muitos espíritas que vieram do catolicismo, eu mesmo e muitos outros espíritas viemos. E a proposta da obra, do livro A Caminho da Luz, eu acho que quem está nos acompanhando deve ter lido a obra, ou deve estar lendo a obra, e deve ler a obra, veio de um espírito superior, não é um qualquer um. É uma obra que veio do mentor, pelo menos nós consideramos o mentor de Chico Xavier. Emmanuel foi o que orientou a mediunidade de Chico Xavier. E se nós ficarmos extremamente repletos de pudores, porque ele mostra historicamente toda a nossa má formação religiosa, ele está sendo sincero conosco, está sendo verdadeiro conosco, para nós podermos desconstruir esses medos que essa religião causou em nossa consciência, o medo e a culpa. Isso é preocupante, porque nós trazemos para o movimento espírita, infelizmente, esse aprisionamento, essa escravização a essa religião, subconscientemente. Então, no subconsciente, nós não podemos, nós achamos que estamos, de alguma forma, afrontando uma antiga religião que abraçamos. Não, nós estamos sendo realistas. Tudo isso aconteceu. Por exemplo, hoje no 19º capítulo, o Emmanuel vai falar para nós das cruzadas. Quem é que promoveu as cruzadas? E com qual objetivo foi promovida as cruzadas? Não foram os políticos, propriamente dito. As cruzadas, tanto quanto o Tribunal da Inquisição, é obra da religião. É obra de uma religião que, em nome de Jesus, matou demais.
Não é que nós estamos desenterrando ossos, Emmanuel não está fazendo isso. Então o espírita tem que conhecer essa obra. Ele precisa conhecer essa obra, para ele poder ter uma noção, até porque que ele hoje é espírita, por que ele optou pelo espiritismo para buscar novas respostas para as suas perguntas. Porque se, digamos, o próprio catolicismo ou qualquer linha evangélica respondesse às perguntas de cada um de vocês, certamente vocês não sairiam de lá. Mas se não responder aos anseios e das nossas indagações, e o Espiritismo tem respondido, o que nós estamos fazendo aqui no livro Caminho da Luz é exatamente repassar uma informação, repito, de um espírito superior, muito superior a nós. Emmanuel é um espírito superior, não é um espírito qualquer. Eu não posso imaginar um espírito comum demais supervisionar, gerenciar a mediunidade de, para mim, um dos maiores médiuns da história humana, que foi Chico Xavier. A autenticidade da mediunidade de Chico Xavier não era entregue para qualquer gerente, para qualquer espírito, foi para Emmanuel. Então, feito esse introito, essa introdução, já estamos terminando, faltam 6 capítulos para terminarmos o livro, isso tudo está gravado, isso tudo está registrado, daqui a 30, 40, 50, 100, 1000 anos, né, se estiver isso ainda registrado, podemos consultar, porque está em vídeo, como muitos outros fizeram, também está em áudio, como muitos outros fizeram, também está impresso na obra A Caminho da Luz. No 19º capítulo, portanto, ele vai falar do fim da Idade Média e dessas primeiras cruzadas. Como é que é? Primeiro, eu enfatizo, a reflexão de Emmanuel nesta obra é levantar uma tese muito interessante sob o ponto de vista religioso. Não é outro o propósito dele. É uma tese religiosa. Ele vai esclarecendo a influência da chamada fé religiosa, a fé humana, e o que isso repercutiu espiritualmente no trajeto das civilizações. Então, considerando religião, fé, repercussão em programações para as civilizações, ao mesmo tempo, Emmanuel vai mostrar para nós que sempre, por todos os nossos desvios, também existe a misericórdia do Cristo. E ele vai explicando que o Cristo está sempre enviando mensageiros, até mesmo dentro da própria Igreja Católica, como foi o caso do próprio Francisco de Assis. Não poderíamos desconsiderar a figura de Santo Agostinho, embora ele não cite, e outros grandes nomes como Orígenes, Clemente de Alexandria, e assim vai. No século XI, exatamente no 11º século da chamada Era Cristã, as cruzadas para Emmanuel mereceu exatamente um espaço especial. Ele faz uma referência especial considerando exatamente as peculiaridades do século XI, né, o que estava acontecendo naquele momento, e o porquê das cruzadas. Ele vai tentar, mas muito rapidamente, explicar, porque as cruzadas têm uma razão, tem a lógica da própria igreja. É claro que todo mal, para todo mal, por trás pode existir um bem. Isso é óbvio, né? Então, já meus antepassados falavam que não há mal que não venha para bem. Mas o mal é transitório, o mal não é permanente. Nós somos seres permanentes. E tudo que é do mal não é obra de Deus, né? Todo chamado mal é obra do homem. Então, desde Constantino, aquele que liberou a prática religiosa no Império Romano e promoveu o primeiro concílio de Nicéia em 325 para combater um cisma de um bispo chamado Ário, porque questionava a divindade de Jesus. Porque, considerando a divindade de Jesus, na realidade estava se trazendo para o movimento cristão um politeísmo, né? Ou seja, uma forma de ver Deus em três, uma pessoa, né? Pelo menos uma pessoa dividida em três, é meio complicado, seriam 3 deuses. Isso é politeísmo, né? Ou como não é bem o termo não seria bem o politeísmo, mas você acaba tendo realmente uma característica de um Deus humano. Isso chama-se antropomorfismo, que está muito dentro do politeísmo. É um Deus humano, um Deus humanizado, antropomórfico, né?
Então, desde lá, aqueles chamados lugares por onde Jesus passava eram chamados lugares sagrados para os cristãos do Oriente, do Ocidente, da Europa, né? E evidentemente tinha muita importância para o Ocidente, aqueles lugares por onde Jesus passou o seu trajeto em Jerusalém. Lembrando que são os lugares de Jerusalém, onde ocorreram os últimos instantes de Jesus, são chamados lugares sagrados, né? Então milhares de peregrinos visitavam anualmente a chamada paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos em seus últimos momentos na capital, então, dos hebreus, que era Jerusalém, onde existia o Templo de Salomão, que foi totalmente destroçado por um general romano, isso 40 anos depois da crucificação, chamado Tito, né, que era filho de um imperador chamado Vespasiano. Enquanto os árabes de Bagdá, então árabes lá da região de Bagdá, lembrando que os árabes surgiram, e nós estudamos em capítulos anteriores, surgiu com a liderança de Maomé, que ele falhou na sua missão, que era para levar o evangelho para os árabes, e ele acabou criando a própria religião, sua própria seita. Então, esses que seguiam Maomé, os árabes, né, de Bagdá e lá do Egito, estavam tomando conta da região, toda a região da Palestina, né? E enquanto eles estavam ali, tanto os árabes quanto os árabes de Bagdá, né, tanto quanto os árabes também do Egito, os europeus podiam visitar. Não havia nenhum problema. Então existia uma certa corrente de turismo, existia um turismo, vamos dizer assim. Vamos lá nas terra santa da Palestina, etc. Então tinha, né, exatamente esse turismo, né? Então eles podiam, sem nenhum medo, buscar aquelas chamadas paragens sagradas da Palestina. Mas a Jerusalém do século XI, por isso que o Emmanuel dá uma atenção especial ao século XI, ela foi dominada, ela caiu nas mãos do poder dos chamados turcos, que não são árabes. Os turcos otomanos, na realidade, não toleraram mais, quando eles tomaram conta da Palestina, os turcos, eles não queriam mais a presença dos cristãos naquela região. A região era deles, tomaram conta, expulsaram os árabes, né, de Bagdá, do Egito e tal, e tomaram conta dali, e foram expulsos os cristãos que faziam turismo e ficavam lá em algum momento. Então expulsou dali, né, e segundo o Emmanuel conta nesse capítulo, com muita crueldade, né, aquela região era deles agora. Diz Emmanuel, semelhantes medidas provocam os protestos de todo o mundo católico do Ocidente. E no fim do século XI, preparam-se as primeiras cruzadas em busca da glória ou do triunfo contra o infiel. Nesse caso, o infiel eram exatamente os otomanos, os turcos que tomaram conta dali e que não permitiram mais os cristãos do Ocidente visitarem ali a região do Oriente, né? A primeira expedição, então, vamos fazer uma expedição para tentar, né, mostrar de quem é a força, é dos cristãos ou dos turcos. A primeira expedição que saiu dos centros mais civilizados sob o comando de um homem chamado Pedro, ele tinha um título, um apelido chamado Eremita, né? Ele vivia em claustro, não, vamos lá voltar a tomar a terra de Jesus de volta, porque aquela terra é nossa. Queria enfrentar os turcos, os otomanos, né? Então o que aconteceu? Ele acabou não tendo nem força, e embora ele tenha arrumado muita gente para o seguir, ele não tem força nem para sair da Europa. Ele conseguiu ser dispersado pelos búlgaros, pelos húngaros, que eram etnias que viviam ali naquela região, né, da Europa ainda. Ele não conseguiu sair da Europa na primeira chamada expedição, que poderia ser chamada Primeiras Cruzadas. Em 1096, ainda no século XI, mas já no final, como nós estamos vendo aqui, Godofredo de Bouillon e os seus dois irmãos, junto com um homem chamado Tancredo de Saracusa, e mais outros príncipes, reis, imperadores, essas coisas todas, que tinha aquele chefe lá, se reuniram lá na região de Constantinopla, portanto no Oriente, que era a capital do Império Bizantino, e demandaram para a região de Niceia. Eles foram para Niceia simplesmente com 500 mil homens, 500 mil de seres humanos.
E não é brincadeira não, muita gente. Essa foi exatamente com o objetivo de retomar Jerusalém, de retomar as chamadas paisagens sagradas dos cristãos do Ocidente. Então, depois que chegaram em Niceia, eles tomaram conta da chamada região de Antioquia e penetraram em Jerusalém e venceram, os otomanos venceram exatamente os turcos e conseguiram chegar lá. Na realidade, quem chegou lá, esse Godofredo, ele foi tão poderosamente ovacionado que quiseram colocar como rei nessa cruzada, como um rei, ou botar uma coroa de rei dele lá na Palestina. Inclusive, Emmanuel conta nesse capítulo que o Godofredo não aceitou. Primeiro que ele foi com sinceridade, é bem verdade, né? Ele não estava nessa luta aí sem sinceridade, mesmo com a ideia de defesa, né, da Terra Santa, mas ele começou a imaginar Jesus, né, aquele Senhor do mundo, aureolado com uma coroa de espinho e ele sendo coroado com uma coroa de ouro. Isso não faz sentido, é contraditório. Ele não aceitou, embora ele tenha comandado essa exitosa expedição que foi a Cruzadas, né? Então, diz aqui Emmanuel, e considerou um sacrilégio. Né? Sacrilégio é uma afronta, né? Uma aberração, é uma coisa que fere os princípios religiosos, etc. O colocarem nas mãos um cetro de ouro junto com a coroa de ouro, e não aceitou isso porque, puxa, Jesus teve uma cana, né? Uma cana comum, cana de açúcar, né? Que ele chama de ignominiosa. Por que vocês vão me dar um cetro? Não faz sentido. Eu não vim aqui para isso, segundo o que Emmanuel narra aqui. Depois de muita relutância, ele apenas aceitou, o Godofredo de Bouillon, o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando logo em seguida as ordens. Aí foi interessante. Dentro do catolicismo surgem ordens militares. Com ele, por causa das cruzadas, surgiram duas ordens militares importantíssimas, que foram as ordens dos templários e dos chamados hospitalários, né? Os templários, na realidade, essa ordem de sacerdotes, eram sacerdotes guerreiros, né, que era exatamente para proteger os peregrinos que iam para Jerusalém, porque agora o Ocidente estava tomando conta ali de novo, tiraram os turcos de lá, né? E realmente acabou acontecendo que muitas batalhas, e acabou se construindo, e conseguiram muito apoio na época, uma ajuda financeira muito boa de reis europeus, senhores feudais, e muitos peregrinos deram muito dinheiro para os templários. Templários eram sacerdotes, mas, né, para poder realmente defender o Santo Clube, mas como militares. Isso Inácio de Loyola entendeu muito bem depois, mais tarde, com o jesuitismo. E também as ordens dos hospitalários. Os hospitalários são aqueles que também tinham serviços militares dentro da ordem religiosa, mas a intenção dos hospitalários, diferente dos templários, né, que iam para frente da batalha, os hospitalários, na realidade, eles fossem uma organização desses cavaleiros hospitalários para cuidar, para proteger, para dar atenção especial aos doentes, inclusive, que passaram, que iam visitar Jerusalém, né? Além do serviço militar. Então, mas eram realmente ordens visando a proteção local do templo, no caso, o templo que nós estamos falando sobre Jesus, que é o templo de Jerusalém, não é o templo de Salomão, os templos que estavam ali. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, os turcos conseguiram tomar conta de uma cidade lá próxima, chamada Edessa, né, que é uma cidade bem costeira do Mediterrâneo, da bacia mediterrânica, né, e estava muito próximo do Principado de Antioquia, né, da Antioquia, a famosa Antioquia, né. Isso obrigou um papa lá de Roma a providenciar uma outra cruzada, chamada Segunda Cruzada. Nesse caso foi chefiada por um homem chamado Luís VII. O Luís VII, na realidade, era francês, né? E juntamente com outro príncipe, digamos assim, né, que chamava-se Conrado III, da Alemanha, não se existia Alemanha na época, né, na região da Prússia, mas só que tem que essa Segunda Cruzada perdeu, não, foi desastrosa, foi terrível, essa expedição guerreira foi por água abaixo. No final do século XII, então se passaram quase 100 anos dessas intervenções aí, Jerusalém acabou caindo na mão de um outro não cristão,
chamava-se Saladino. Saladino, ele era um árabe, né, na realidade, e ele, queira ou não queira, ele acabou tomando conta daquela região. Ele era ligado a Maomé, às ideias de Maomé, né? Mas ele não era uma pessoa necessariamente, dito os historiadores, como Umar, né? Até dizem que ele era um pouco humilde, né? Generoso, e enfim, ele era muito de fazer, ele é um sultão. O sultão vem da linha bem de Maomé, né? Bom, os príncipes cristãos do Ocidente preparados para uma terceira cruzada agora contra Saladino. Saladino já estava tomando conta de Jerusalém, normalmente agora na mão dos árabes, não dos turcos. Assinalando-se as vitórias de São João d'Acre, as lutas do Oriente sucederam-se anos a fio como furacões periódicos e devastadores. A Palestina possuía até então os seus recantos maravilhosos, verdura. Vai dizer que a Palestina, antes dessas cruzadas, durou em torno de 104, 200 anos, era um lugar muito bonito, belo, né? A Galiléia era um jardim cheio de perfume, de flores, mas de tantos foram as guerras dessas cruzadas, porque a gente fala em cruzada, mas a gente nem imagina o que foram as cruzadas. É guerra mesmo, violenta, e guerras, né, corpo a corpo, né, coisa de transpassar lanças, coisas violentas, espadas cortando, coisa absurda, né? E, evidentemente, as lutas de extermínio e de ambição, que a própria natureza pareceu maldizer para sempre os lugares que mereciam o amor e o coração dos homens. Então ficou um lugar feio. Depois das cruzadas, que era um lugar bonito, né, Jerusalém mesmo ficou muito feia depois de tantas guerras. As últimas cruzadas que ocorreram foram dirigidas por um chamado santo da Igreja Católica, que acabou também gerenciando toda a codificação espírita, chamava Luís. E Luís era repito, né, rei santo. Na realidade, ele não se deu bem. Ele conseguiu ir com a sua expedição, ele conseguiu tomar um lugar chamado de Damietta, no Egito. Ele chegou ao Egito, né? Mas no Egito ele foi aprisionado, caiu na mão dos inimigos e teve que pagar caro por isso, pagou um resgate muito caro e acabou desencarnando logo depois, em 1270, de fronte, diz Emmanuel, de Tunis, na realidade Tunísia, na África. Esse Luís, né? Rei do Egito, ou rei da França, na realidade, chamado Luís IX. Na realidade, esse Luís mereceu uma atenção especial de Emmanuel, porque, segundo Emmanuel, os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair pelo menos alguns fatores de evolução para a humanidade, né, considerando o bem e o mal nessa dicotomia, buscaram aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos das cruzadas, e foi por essas razões que as próprias cruzadas, não obstante o seu caráter anticristão, então essas expedições não foram cristãs, foram violentas demais, os templários, os hospitaleiros, esses cavaleiros, essas ordens chamadas religiosas com caráter militares, não é uma atitude cristã, mas tem o outro lado da moeda. Acabou trazendo alguns benefícios, ele chama de benefício de ordem econômica e benefício de ordem social para os povos. É bem prático, né, essa questão do resultado positivo, não deixou de ser positivo, considerando a questão econômica e a questão social para todos os povos. E ele vai explicar por quê. Todos os povos, porque na Europa a influência das cruzadas, se gastou muito também com as cruzadas, se perdeu muito dinheiro também com isso. Como eu disse, o resgate do Luís IX, do rei Luís IX, foi muito alta, foi muito cara, né? Mas na Europa, sob a influência então regeneradora, foi enfraquecendo a chamada tirania dos senhores feudais. Eles tinham dado dinheiro para as expedições, então eles perderam muito dinheiro também com essas expedições. E foi renovando-se a solução dos chamados problemas da propriedade, exorcizando muitas das lutas isoladas. Perderam poder, perderam militar, porque o senhor feudal ele tinha muitos guerreiros tomando conta das suas terras, né? E tinham servos e tinham os cavaleiros que tomavam conta também das suas terras, eram grandes terras. Como eles perderam muito dinheiro nas cruzadas, isso foi mudando a panorâmica econômica deles, né? E social também, né? Porque aí começou a haver uma reviravolta do processo, né? E foi se intensificando, segundo Emmanuel, essa relação de senhores e servos e a própria relação internacional, né? Considerando o mundo ocidental, o mundo oriental. Então essa guerra trouxe mais ou menos esses benefícios materiais.
apenas paralisadas mais tarde com vistas da ferocidade dos turcos e dos invasores mongóis. O esforço dos emissários do Cristo, no infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre em assembleias numerosas, sob a égide do Cristo, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inabilidade de muitos missionários, dentre os quais o Luís IX, o rei santo da igreja, né? Rei, que era um rei da França, mas que foi o gerente da codificação espírita, tem que ficar bem claro aqui. Ele errou muito, e ele sabe que errou, mas ele tinha muito potencial, né? Tanto é que ele foi quem supervisionou a codificação espírita. Mas vamos lá, ele vai falar da inabilidade, né, de muitos missionários do bem, e que reencarnando, saturando ou saturado dos melhores e mais elevados propósitos, foram influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Então, foram, de alguma forma, tragados pela sociedade, né? Porque você acaba, queira ou não queira, sendo muito influenciado no meio em que você está. O homem, ele pode não ser produto do meio, mas o meio influencia muito no nosso comportamento. Embora se diga uma frase que diz que o homem é produto do meio. Eu não acredito nisso, mas o homem ele é influenciado pelo meio. Influenciado não é que ele é necessariamente produto do meio. Você pode nascer no meio de marginais e não ser um marginal. Você pode ser até influenciado bastante, mas você não se tornar um marginal. Então não é aquele meio social que vai te fazer marginal. Você não é produto disso. Mas ela vai te influenciar, vai. Com certeza vai. Se você não for vigilante, você cai, né? Muitos desses missionários, se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras. Foi o caso de Maomé. Ele teve a missão de restaurar o evangelho para as tribos nômades que viviam na região árabe, na região próxima da Ásia da Europa, na Eurásia, e não conseguiu isso. Já casou com uma mulher rica, ficou rico e se desregrou absolutamente. Aconteceu também esse deslumbramento, né, de domínio, no caso de Luís IX, né, que é o que ele fala aqui, né, mergulhado no oceano das vaidades dominadoras, estacionados nos caminhos evolutivos. Outros, como Luís IX, da França, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria. E vocês imaginem, ele está falando aqui daquele que coordenou o movimento espírita com Allan Kardec. Olha o que ele fala desse espírito que reencarnou, que nesse caso não estava reencarnado. Mas esse São Luís da igreja, né, que trabalhou, que se envolveu com uma terceira das chamadas cruzadas, ele trabalhou com Allan Kardec. Mas o que Emmanuel fala dele? Olha só, como Luís IX de França, que se excedeu no poder, na autoridade e cometeu atos de quase selvageria, de violência. Acabou, queira ou não queira, influenciado demais. Ele não foi produto, ele tinha moral, mas foi influenciado por aquela situação. E acabou, queira ou não queira, cometendo atos de selvageria. Ele chamou de quase selvageria, a selvageria por minha conta. Mas guerra não tem outro nome, né? Cumprindo os seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Então, Luís, ele, infelizmente, para cumprir os seus deveres espirituais, não trouxe muito benefício, ao contrário, trouxe prejuízo muito grande para muitas criaturas, quando esteve encarnado como Luís IX. Aí vamos lá, Emmanuel diz, mas compelidas pelas leis do amor que regem o universo, essas entidades compassivas, esses missionários, jamais negaram do alto o seu desvelado concurso a favor do progresso, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. No século XIII, então nós estamos falando já, o início foi no século XI, nós estamos falando agora no século XIII, 2 séculos depois, estava definitivamente instalado o chamado governo real. Praticamente o feudalismo estava indo embora, surge a questão da monarquia, né? E desaparece então as expressões do feudalismo. Então exatamente no século XIII, melhor dizendo, tá? Desculpa, no século XIII é que aparece exatamente a figura dos monarcas e desaparece a figura do senhor feudal, né? Há uma mudança também em função das cruzadas, que eles ficaram bem mais enfraquecidos, os senhores feudais. Cada região europeia
tratava de concatenar todos os elementos precisos à organização de sua unidade política. Então começou, na Europa, sai essa ideia feudal, né? Uma coisa, não há uma unidade, há vários senhores feudais, e com a figura do rei já vem a ideia de unidade, vão surgindo nações na figura de reis. Por incrível que pareça, pela monarquia é que vão surgindo o princípio da unidade dos povos. É mais ou menos isso que aconteceu no século XIII. Mas a verdade é que os meios escassos de instrução não permitiam uma existência intelectual mais avançada. As pessoas sempre viviam no campo, viviam para os seus senhores feudais. Então, substituindo o senhor feudal, acaba-se, ou pelo menos bem diminuído a força do feudalismo, e surge a monarquia. Os estados que se levantam organizavam as suas construções à sombra da igreja. Então a igreja é que estava de alguma forma realmente por trás desse processo. A igreja de Roma não tinha interesse de ampliar o domínio da educação individual, quer dizer, ele não tinha nenhum interesse de expandir as instruções, embora foi de lá que surgiram as universidades. Por quê? Porque quando você educa individualmente, e o receio da igreja era essa, a interpretação individual criaria o problema como a criou na questão do Pedro de Val, né? Que as pessoas vão ler a Bíblia, e era proibido você ler a Bíblia, só os padres, os sacerdotes podiam ler, para manter o poder sobre a nossa mente. E outra coisa, para você ler a Bíblia, qual era o material que era veiculado para estar registrado? Era o pergaminho. O pergaminho, um produto caríssimo, custava uma fortuna. O livro era feito de pergaminho, dificilmente você encontrava um livro. Então o livro não era do povo. O povo era analfabeto, totalmente analfabeto. Pelo menos até o século XII, as escolas estavam circunscritas ao ambiente dos mosteiros. Queira ou não queira, um século antes disso nós estamos falando, surgiram as primeiras universidades. Nos mosteiros, muitos padres ocupavam, ou se ocupavam, o que faziam nos mosteiros os padres? Qual era o objetivo deles? Avivar as letras, passar, né, tinta em cima das letrinhas lá, para ver que estavam apagando as letras, então eles iam avivando os manuscritos, etc, né, os mais antigos, né, e produzindo outros textos. Essa era a função de muitos desses monges que viviam, ou padres que viviam, né, nos mosteiros, para reavivar as letras dos textos mais antigos. A ciência, cuja linha ascensional guarda o seu ponto de princípio na curiosidade e na dúvida, foi influenciada pela igreja. A filosofia, também, que se constitui uma das indagações, ou pelo menos das mais altíssimas indagações espirituais, ficou escravo também à teologia da igreja. Por quê? Porque a igreja era, vamos chamar assim, além da grande senhora feudal, era também senhora absoluta de todas as atividades do homem, com poderes de vida e de morte. Lembre-se do Tribunal de Inquisição? A igreja era muito poderosa. Como eu sempre disse, a igreja era extremamente poderosa. Totalmente distorcida do evangelho, mas com um poder muito grande nas mãos. Tudo isso, considerando-se, inclusive, como eu disse, né, esse poder que os sacerdotes de alta hierarquia tinham com o Tribunal da Inquisição. Depois do século XIII, então estamos falando do século XIII, 1200 e pouco, até 1299, quando, sob a inspiração do alto, já se haviam fundado, aí surgem as chamadas universidades as mais importantes da Europa. Foram fundadas, então, já, como ele está falando aqui, depois do século XIII, estamos falando do século XIV já. Quais são as universidades mais importantes que surgiram nesse período? Exatamente as universidades de Paris, sem cabresto com a igreja. A de Bolonha, sem cabresto com a igreja. Na realidade, quando você foge da igreja, sai da igreja, funda a universidade desse nível de Paris e de Bolonha, acabou sendo um modelo para lá na Inglaterra criar a Universidade de Oxford, lá em Portugal de Coimbra, na Espanha a Universidade de Salamanca, então não muito ligado agora à igreja. Mas, na realidade, nesse momento está vivendo o que nós chamamos de um verdadeiro renascimento da vida intelectual. É a renascença, nós estamos chegando à renascença, né, dos povos mais evolvidos do mundo europeu. A universidade se constituía de 4 faculdades. Então, as universidades da França, de Bolonha, de Coimbra, de Oxford, as 4 cátedras, as 4 faculdades que existiam eram de teologia, se estudava medicina lá dentro, se estudava direito, se estudava artes.
Então eram as 4 faculdades, as 4 cátedras dessas mais importantes universidades da época. Lembrando que da França acabou servindo de modelo para de Oxford, né? E aí vai. Surgem alguns nomes, eu não vou citar muito, embora ele vai falar de Bacon aqui, o Rogério Bacon, não? Ele era um franciscano da Inglaterra. Eu poderia dizer que ele foi muito importante, era um cientista, mas que por causa da própria igreja, ele acabou se entregando à magia, à alquimia, né? Ele tinha muitas ideias maravilhosas na cabeça, trouxe teorias maravilhosas no capítulo da medicina, mas ele acabou desprezando as observações com mais atenção, as observações científicas, né? E se entregou à magia, e isso trouxe prejuízo para as coletividades. Então, mas é um nome citado por Emmanuel aqui, tá? Ele vai mostrar também, nesse 19º capítulo, que, favorecida pela necessidade dos panoramas imponentes do culto externo da religião e pela fortuna particular, a arquitetura, dentro das cátedras das universidades, foi a mais cultivada, considerando daquela faculdade chamada de arte. O que estudava nas artes dessas faculdades fora da igreja agora? Era exatamente arquitetura. Por que arquitetura? Por que era mais cultivada? Né? Porque exatamente havia uma certa imponência, né, daquelas pessoas muito ricas que queriam construir grandes castelos, fora as grandes catedrais também, né? As grandes construções da época. Com a influência indireta dos guias espirituais, dos vários agrupamentos de povos, consolidando-se as expressões. Aí ele vai falar como é que vai surgindo a Europa, a partir do século XIV, no XIII, XIV, no momento da Renascença, começam a surgir os grandes países, depois das universidades, né, de França, de Oxford, de Coimbra, de Salamanca, assim vai. Ele vai falar, vão se expressando, começa a surgir aqueles que vão estudar a língua, por exemplo, a linguística, a questão linguística de cada país, vão formando-se pelas tradições literárias, vão surgindo grandes escritores no campo da literatura, grandes homens publicando grandes obras, com certeza, né, dentro das tradições da literatura mundial. E em cada região vai surgir grandes literatos. Enfim, é então que inúmeros mensageiros de Jesus, sob a sua orientação, iniciam um largo trabalho de associação dos espíritos de acordo com a tendência e afinidade. Então, vamos agrupar as pessoas em cada região da Europa para fortalecer a Europa. A Europa, com o feudalismo, era um vasto campo, com senhores feudais. Surge o rei, surge a possibilidade da unidade, da formação dos países. E nesse momento da formação dos países, é o que ele diz, a própria espiritualidade começa a trabalhar em termos de associar os espíritos de acordo com as tendências linguísticas, de afinidades também, para formar as nações do futuro com a sua personalidade coletiva. O que ele está falando aqui? Cada uma dessas nacionalidades que foram surgindo após o feudalismo, já na Renascença, né, seria cometida de uma missão específica no concerto dos povos do futuro, segundo as determinações sábias do Cristo, erguendo-se as bases de um mundo novo, depois de tantos e tão continuados desastres da fraqueza humana. Aí ele vai mostrar como é que se constrói os alicerces dos grandes países. Por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra, ela se consolidou a partir de 1258, quando foi organizado o que ele chama de Estatutos de Oxford, lembra da universidade, que imitou a Universidade de Paris, né? E lá dessas 4 cátedras que se estudava, medicina, direito, arte e teologia. Então, exatamente aí sai esse movimento, né? A organização dos Estatutos de Oxford, limitando os poderes de Henrique III, que era o rei, e em 1265 erige a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra com a Câmara dos Lordes. Então já começa uma coisa interessante, já começa a surgir um meio de uma possibilidade de uma aproximação de classes, né? Burguês, no caso aqui estamos falando dos lordes, dos senhores, né? Dos nobres, e também das religiões, né? São 3 estados, que só foi resolucionado politicamente com a Revolução Francesa, isso no século XVIII. A Itália, no caso a Inglaterra, então, já vai se preparar em nome da democracia. A Itália prepara-se para a sua missão de latinidade. A Alemanha se organiza. A Península Ibérica também ela é uma imensa oficina de trabalho. E a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza.
a atuação do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual que está fazendo exatamente é essa aglutinação pelas afinidades linguísticas e idiosincráticas, formando esses países, né? E aí vai dizendo, né? Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. Então, os compromissados com a Inglaterra vão reencarnar na Inglaterra por afinidade, até linguística, etc., vão reencarnando na França ou na Itália. Então há esse processo de programação pelos caminhos reencarnatórios de coletividade. Então tu tem uma programação do indivíduo, né? Eu tenho a minha programação do berço ao túmulo, mas onde eu vou reencarnar, em que povo eu vou reencarnar, em que cultura eu vou reencarnar. Então há essa programação coletiva também, pela espiritualidade. É assim que vamos encontrar, por exemplo, como é que ele vai identificar antigos ex-povos e civilizações reencarnadas na construção da Europa com esses novos países. Vamos encontrar os fenícios, os antigos fenícios, na Espanha e em Portugal, entregando-se novos, de novo, né, às predileções pelo mar. Ou seja, espanhóis e portugueses, através das navegações, que foram descobrir, né, na realidade foram se apossar de novos mundos. Na realidade são os antigos fenícios que faziam isso também, né? Eles viviam do mar, né? E não tinham também para ir para outro lugar. A Fenícia, uma costa, uma montanha enorme, só podia viver em função do mar, exceto que tivesse muitos alpinistas atravessando aquelas montanhas de lá. Então o fenício tinha a vocação do mar, e os fenícios, aquele grupo de fenícios antigos, reencarnam na região da Península Ibérica, compondo, né, os povos espanhóis, os portugueses, também com a mesma vocação do mar, né, com as grandes navegações. Na antiga Lutécia, que nós estamos falando de Paris aqui, que se transformou na famosa Paris, vamos achar as almas atenienses. Então os antigos atenienses reencarnam em Paris, né, dentro de uma programação, dentro dessa associação por afinidades também culturais, né? Então os antigos que viveram muito tempo em Atenas reencarnam, antigamente chamava-se Lutécia, o que nós conhecemos como Paris hoje. Então reencarnam ali, né, o que ele está falando para nós. Vamos achar a alma ateniense nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas, abrindo o caminho claro ao direito dos homens e dos povos. Então, dentro dessa tendência do francês no campo da filosofia também. Andemos mais um pouco e acharemos na Prússia, que é a atual Alemanha, né, a região da Alemanha, que a Alemanha só surgiu em 1870, junto com a Itália também, que só surgiu em 1870, como Estado Unido, né, a União dos Estados. Mas na Prússia, o espírito belicoso de Esparta. Quem são os que viviam na Prússia, que são os alemães? Os antigos espartanos, já falamos sobre eles também. Né? Um povo que não deixou muita herança, não deixou um legado bom. Diferente do grego, que deixou cultura, o espartano só deixou guerra, só deixou violência, só deixou o quê? Deixou nada. Né? Um zero à esquerda, em termos de legado para as civilizações antigas. E é exatamente na Prússia que nós vamos encontrar essa coletividade espartana, né? Cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo da Alemanha da atualidade. O pangermanismo, na realidade, o alemão, ele acha que toda a Europa é dona da Alemanha. Eles fizeram isso, inclusive, quando acabaram com o Império Romano. Quem acabou com o Império Romano? Foram os germânicos. Exatamente os germânicos. O Império Romano foi destroçado pelos alemães, pelos germânicos, vamos chamar, por esse grupo de germânicos, né? E eles acham que são donos da Europa. Então o que Emmanuel diz com palavras fortes, né? A Esparta antiga, estamos na figura dos prussianos, que são os atuais alemães, que na realidade são esses que tiveram uma educação defeituosa, transviada, construindo no espírito detestável do pangermanismo da Alemanha da atualidade, que acabou, depois dessas palavras de Emmanuel, aconteceu uma verdade. Surgiu a Segunda Guerra Mundial dentro dessa visão pangermânica. Porque é exatamente essa visão que o alemão tem de Alemanha é um espaço vital do alemão. Eles acham isso até hoje. Atravessemos a Mancha, o Canal da Mancha, né? E deparar-nos-á na Grã-Bretanha, a edilidade romana com a sua educação e a sua prudência. Ou seja, o que sobrou dos alemães, do Império Romano, que viveram mais em Roma e tal, eles foram para a Grã-Bretanha, lembrando que muitos desses que estavam na Grã-Bretanha foram para os Estados Unidos e que mais tarde vocês vão entender que os Estados Unidos, a rigor, mantém um pouco, né, nós vamos deparar essa herança da edilidade romana, que na realidade são os romanos reencarnados,
dentro desse processo de junção de povos pelo processo de programação reencarnatória coletiva. Então, os americanos realmente, dos eslavos, não. Dos eslavos, na realidade, quem são os eslavos? Né? Os húngaros também, tem os húngaros, ele não chega a citar aqui no livro dos eslavos, não. Né? Considerando realmente como um subtipo do germânico. Né? Mas vamos continuar aqui, ele diz assim, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano, olha só o que ele fala, né? Atravessando o Canal da Mancha, nós vamos encontrar a edilidade romana com a sua educação e a sua prudência lá na Inglaterra, né, ou na Grã-Bretanha, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano para beneficiar as almas que aguardavam por tantos séculos a sua proteção e seu auxílio. E eles fizeram um grande império, chamado Império Inglês, né, e que hoje nós estamos também, os americanos, queiram ou não queiram, são a reencarnação também de antigos romanos, de antigos ingleses, que em inglês também é a reencarnação de antigos romanos, e assim vai. Fim da Idade Média. Do plano invisível em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio. Não, eu estou tentando falar para o Eduardo, meu filho, que realmente... Não, eu já falei do Trivium, eu falei do Quadrivium também, já falamos, tudo já falamos bem lá atrás, né? Ah, sim, tá. Tá, tinha a música como parte do pensamento. Ah, é verdade. Eu estava pensando que estava falando do Triunvirato, tem nada a ver. Mas voltando aqui, deixa eu ver aqui, está quase terminando. Fim da Idade Média. Do plano invisível e em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e glorificação, lutando sempre pela paz e pelo bem a todas as criaturas. Vai fazer uma referência muito rápida sobre a figura de Joana d'Arc, né, que cumpriu uma elevada missão subordinada aos princípios de justiça, e foi graças a ela que nós conseguimos proteger a terra da França para chegar ao Espiritismo mais tarde, e as guerras dolorosas que assinalam o fim da Idade Medieval. Registrando aqui que com as conquistas tenebrosas de Gengis Khan, e Tamerlão também vai falar das brutalidades de Gengis Khan e de Tamerlão, e com a queda de Constantinopla em 1453 pelos turcos, né, os otomanos, que destruíram o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, né, que ficou para sempre em poder dos turcos, verifica-se o término da época medieval. Então, o historiador lhe considera que a era medieval, a Idade Média, termina com a queda do chamado Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Então, a Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente, em 473, com os alemães, com os germânicos, né? E a Idade Média termina com a invasão dos otomanos, dos turcos, né? Exatamente lá em Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, né? E assumiram o poder, né? E aí termina a chamada Idade Média. E vão surgir o que Emmanuel chama de uma nova era, despontava para a humanidade terrestre, com assistência contínua do Cristo, cujos olhos misericordiosos acompanham a evolução dos homens lá dos arcanos do infinito. Na semana, hoje é sábado, na quarta-feira, nós vamos falar da renascença, né? Dos movimentos regeneradores. Hoje nós falamos um pouco das cruzadas, e falamos um pouco da formação desses países, né? Falamos da Itália, das primeiras universidades, considerando a primeira foi a de Paris, fora da igreja, lembra bem? Fora da igreja. Então tu tem a de Paris, tu tem a de Bolonha, tu tem a de Salamanca, você tem a de Oxford, surge nesse século XIV, né? E a partir daí começa a renascença, começa a gente pensar, os grandes escritores, né? Surgem, e a partir daí nós construímos um caminho de uma nova era. Eu não consegui responder ao meu filho que está presente, que é o chamado, ele não cita realmente, ele cita eslavos como imigrante ária, né? Na realidade é uma etnia. Os árias, quando saem da Índia, Eduardo, então eles entram para a Europa a partir da Grécia, das florestas gregas, né? Já tinham passado pelo Planalto do Irã, e vão chegando exatamente bem no continente, a partir da Itália, entram na França, da França eles atravessam lá o Rio e vão para a Alemanha. Na Alemanha, mas queira ou não queira, grego, latino, germânicos, eslavos, são divisões, mas tudo área, tudo são áreas. É só uma subdivisão que eles criaram ali entre tribos, né, nos grupos que eles foram formar. Tudo capelino, na realidade.
né? Então, é assim como você vai encontrar quem é o semita. Semita é o judeu e semita é o árabe. Mas em termos raciais, e daí? Considerando o árabe como sub-raça. Mas isso é histórico, isso é uma tradição. Mas em termos genéticos não tem nada a ver. Agora, culturalmente, é considerável inferior ao semita judeu, né? Fica mais ou menos germânico com o eslavo. É mais ou menos por aí. Que Jesus nos abençoe, então. Vamos terminar aqui para que nós possamos realmente gravar a nossa live. E quarta-feira que vem vamos falar da Renascença. E a partir daí vamos começar realmente já no momento final do livro, que vão faltar apenas 4 capítulos para terminar a nossa obra. Uma boa noite a todos vocês.